Mateus, hoje nós estamos lendo o capítulo de número 19. E aí Jesus ele está vivendo o último período do seu ministério público, que é chamado do Ano da Paixão. E ele nos dá instruções sobre o casamento, o desejo de Deus para com a família. E demonstra também seu carinho pelas crianças e nos mostra que nenhuma riqueza da terra deve superar o desejo de segui-lo. O casamento é uma instituição divina. No versículo 1 ao 12 ele vai falar sobre isso. Ao criar Adão e Eva, o Senhor Deus estabeleceu o princípio. No versículo número 4 nos diz: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Então Jesus está falando sobre a criação do homem e da mulher, sobre a constituição do casal e a constituição de uma família. O versículo 5 ele nos diz: E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a instituição do casamento. O homem deixará seu pai, sua mãe, e vai se unir à mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Jesus Cristo ele concorda que o casamento tem a bênção, de que o casamento que tem a bênção de Deus é aquilo que é feito entre um homem e uma mulher, um casal. Um outro ponto muito importante a ser observado é que o casamento constitui uma nova família. E o que isso quer dizer? O divórcio não é a vontade de Deus para o casamento. Todavia, há algumas exceções. Uma delas é o caso do adultério. O versículo 6 nos diz assim: De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o mandamento de Deus. O que Deus ajuntou, que o homem não separe. Aí então perguntaram para Jesus: Por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Ao que Jesus respondeu, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Nós já estamos explicando por que tem a carta de divórcio. Pela dureza do coração do homem. Mas desde o princípio, desde o início, não era dessa maneira. Não era para acontecer isso. Não era para haver separação, não era para haver divórcio. E aí Jesus completa, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então presta atenção na instituição do casamento, no que a palavra de Deus está dizendo para nós sobre o casamento. Devemos incentivar as nossas crianças ao conhecimento de Deus, a leitura bíblica, a participação na igreja. A vida das crianças é preciosa para Deus. Não devemos deixá-las distante dos planos de Deus. Do verso 13 ao 15, Jesus abençoa as crianças. O versículo 14 ele nos diz: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E em seguida vemos que um jovem se aproximou de Jesus para saber que tipo de boas obras ele poderia praticar para herdar a vida eterna. O Senhor lhe respondeu que não há boas obras para serem cumpridas, mas sim mandamentos a serem obedecidos. E o Senhor disse quais seriam também. A resposta dele ao Senhor é que já cumpria esses mandamentos, todos eles desde pequeno. Jesus então o desafiou a dar a sua riqueza aos pobres. Isso o constrangeu e ele não conseguiu cumprir a exigência porque amava suas riquezas. Nós vamos prestar atenção nesse versículo. Não é que Deus está pedindo todo o nosso dinheiro, toda a nossa riqueza. Jesus fez esse pedido para ver aonde está o coração dele. Se estava realmente no reino ou nas riquezas.
O versículo 22 diz: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, o coração desse jovem estava somente na riqueza e não no reino de Deus. Nos versículos 23 e 24, Jesus fala do perigo das riquezas e de ter o coração voltado para a riqueza. Após ouvir a declaração de Jesus ao jovem rico, os apóstolos ficaram intrigados, já que eles abriram mão de tudo para segui-lo. Então Pedro perguntou, versículo 27. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? O Senhor Jesus garante aos seus apóstolos ao seu apóstolo Pedro, que ele e todos o que abrissem mão de suas vidas e de seus bens por causa do reino de Deus, não ficariam sem recompensas aqui nesta terra e na era vindoura. Para nós encerrarmos o versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.